Fala galera do Zona de Comando, top 10 no ar pra gente se despedir de Lua Arcana e semana que vem, se Deus quiser, cobrir Conspiracy Take the Crown por inteiro, de cabo a rabo, desde oficina mecânica até também o nosso top 10. A Wizards não para de lançar coisa, então tá ficando difícil acompanhar e logo em seguida já sai aí Kaladesh, então a gente tem muita coisa ainda para cobrir. Para você que está chegando pela primeira vez e assistindo um top 10 aqui no canal, existe um critério muito definido para a gente chegar na sequência que a gente chega. Ela às vezes vai ser estranha para algumas pessoas, vai falar, poxa, por que tal carta teve uma posição tão alta, ou por que tal carta ficou de fora? Existe um critério pré-definido desde o primeiro top 10 e a gente segue ele por inteiro. Eu peço para que vocês não façam isso que eu vou falar em seguida agora, mas façam ao final do vídeo. Vocês que estão assistindo pela primeira vez um top 10, todo o critério, toda a avaliação está na descrição do vídeo. Então, acabou o top 10, dá uma olhada lá para entender como que a gente chega às posições que a gente chega. Se você abrir agora, antes do vídeo acabar, você vai tomar um spoiler na cara, porque lá estão as notas das cartas e as posições que elas ficaram. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa tradicional menção honrosa. Eu sempre faço isso, porque toda a coleção traz criaturas lendárias e algumas delas, ou muitas delas, acabam não fazendo o nosso ranking. Então a gente só faz algumas menções honrosas de cartas que a gente pode ver como generais em muitos decks de Commander por aí, certo? Entre elas, então, fica a nossa menção aqui a Gisela, a Lâmina Partida, um pedaço de uma carta que acaba se fundindo com outra, né? A gente cobriu a outra carta, que é a Bruna, na parte da análise profunda, e a Gisela ficou para cá, né? Pra gente falar sobre ela. Uma criatura que foi comentada na análise profunda de Míticas, uma criatura melhor do que a Bruna, em termos de força, né? Custo convertido, criatura mais relevante quando entra em jogo. A Bruna, ela tem um potencial de general um pouco melhor, porque a habilidade dela é um pouco mais interessante como para efeito de general. Aí eu estou analisando coisas diferentes, criatura, né, como criatura, e como general. Como general, a Bruna é melhor do que a Gisela, mas a Gisela é sim uma criatura também lendária, então pode ser sim general em Commanders. E lembrando que ao fazer a fusão com a Bruna, a gente tem a Brisela, então, que é aquela criatura 2 para 1, né, uma criatura de 2 cartas que vira uma só. Toda a opinião que a gente deu sobre isso já ficou na análise profunda, eu não vou repetir aqui no nosso top 10, tá? Mas fica aí só a menção honrosa a cartas que não fizeram o nosso ranking. Outra carta de criatura lendária, né, que não fez o nosso ranking, não está no nosso top 10, é o Urich, que também foi comentado no vídeo Análise Profunda, cartas míticas raras, então dá uma olhada nesse vídeo que você vai ter todo o comentário sobre ele lá. E o verso dele aqui também correspondente. Giza e Geralt, também uma carta comentada no vídeo de análise profunda Míticas Raras. Eu rasguei elogios a essa carta, é uma criatura lendária muito relevante e bem bacana para o nosso Commander Mesão. Dei uma acessada nesse vídeo que vocês vão ver o comentário com mais detalhes sobre essa carta. Infelizmente não fez o nosso top 10. E Emrakul, que eu também comentei no vídeo análise profunda míticas, né, nas cartas míticas, o quão complicado o quão delicado é jogar com essa cópia de Emrakul no seu deck, no Commander Mesão, o quanto isso tem dois lados de uma moeda, né? Assim, ele é óbvio muito poderoso, mas ele pode ser complicado, delicado de usar num Commander Mesão, então ele não fez o nosso ranking aqui, o nosso top 10, ok? E vamos ao que interessa, então, ao motivo pelo qual vocês estão aqui acompanhando o nosso ranking. Quais são as 10 melhores cartas que Lua Arcana trouxe para o nosso mesão? E começamos em 10º lugar com o Dizimador
das Províncias. Uma carta que no vídeo Análise Profunda de Míticas eu comparei com Craterhoof Behemoth. Obviamente que essa comparação foi apenas uma lembrança, né? Porque a força das duas cartas aí tem uma diferença bem abismal, né? Craterhoof Behemoth é sensivelmente melhor do que Dizimador das Províncias, mas o Dizimador ele lembra o Craterhoof, né? Ele, de qualquer forma, é uma adição boa para o Commander Mesão, na medida em que ele tem um potencial para provocar um ataque semi-letal ou letal em Commander Mesão. Não tão potente quanto o Craterhoof pode ser, mas ainda assim uma carta que não deve ser menosprezada e uma carta que fica na nossa 10ª posição aqui, o Dizimador das Províncias. Em 9º lugar, a gente também analisou de forma bem profunda, no Análise Profunda de Míticas, a Ishkanah, a Viúva do Cemitério. Lá eu também rasguei elogios para essa carta, falei o quanto ela é boa, e você pode assistir esse vídeo para ter mais detalhes sobre essa aranha bem potente, que é uma criatura lendária, vale lembrar bem, então pode ser general. Acho que ela potencializa que o deck tribal de aranhas finalmente surja e seja algo relevante, porque ela é uma criatura lendária relevante com habilidades muito interessantes. Uma coisa que eu não mencionei no vídeo de Análise Profunda de Míticas é uma comparação interessante que eu pensei da Ishkanah com uma outra carta verde largamente utilizada em cubos, né? Pessoal que faz draft de cubo, draft de formatos mais antigos também, sempre jogam e gostam muito de Deranged Hermit, uma carta sempre muito de destaque, uma carta reconhecidamente poderosa para draft de cubo, né? Um 5 manas 1/1 que teoricamente seria horroroso, mas que quando entra em jogo larga lá as suas fichas de esquilo, né? 4 delas, o que não é pouco, e pampa esse próprio elfo pampa os tokens que ele larga em campo, porque ele dá para os esquilos +1/+1. Então, a comparação é válida sim. Se a gente está olhando para Deranged Hermit, a gente tem uns 5 manas 1/1 que larga 4 tokens 2/2, né? A gente está falando de 4 tokens que na verdade são 2/2. Então, a gente tem um total de poder e resistência aí de 9, né? Os 4 tokens 2/2, mais o Deranged Hermit com 1/1. Então, por 5 manas, você está largando no campo de batalha com Deranged Hermit um total de 9/9 de poder e resistência. Por isso que ele é bom. Obviamente que a penalidade ou a parte ruim é ele ter o custo do eco que você tem que pagar de novo. De certa forma, sempre foi uma carta muito interessante para cubo e por que não para Commander. E a Ishkanah, ela entra bem nessa proposta de ser uma versão mais contemporânea aí do Deranged Hermit, porque ele também larga tokens bem relevantes, até melhores do que os tokens da Deranged Hermit, porque são tokens com reach, né, com alcance, e a gente sabe que são bloqueadores, por isso, sensivelmente melhores do que bloqueadores terrestres, né, os esquilos. E aí a gente calculou também um total de poder e resistência que a Ishkanah pode trazer para o campo de batalha, né? À medida que ela coloca 3 fichas 1/2, a gente tem o poder total de 3 da aranha, da própria Ishkanah, mais 3 das fichas de criatura, então 6 de poder que ela traz para o campo de batalha, e um total de resistência de 5 da Ishkanah e mais 2 de cada token de aranha. Então 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então por 5 manas a gente está falando de um bicho 6/11 entrando no campo de batalha. Já que Deranged Hermit tem eco, alguma desvantagem Ishkanah tinha que ter, e a desvantagem é o delírio. E olha, para efeitos de Commander, o delírio é uma desvantagem muito menor do que o eco. Ter que pagar um custo numa manutenção, né? Você ter que comprometer mana de novo para aquela mágica que você já fez no turno anterior, é muito pior
do que você ter a desvantagem do delírio, né, de ele estar online ou offline. Tá? Principalmente tendo em vista que no Commander Mesão é muito fácil mesmo você estar com o seu delírio online à medida em que o jogo muda muito, né, sempre. Muita coisa acontece e os cemitérios costumam sempre estar bem lotados. Então o delírio é uma desvantagem menos relevante do que a desvantagem do Echo, né? E tem muito valor agregado na Ishkanah, por isso que ela ocupa a nossa 9ª posição. Não é de se estranhar se você futuramente vir alguém jogando com ela como general, fazendo um tribal lá de aranhas. Isso pode ser muito possível, o que turbina essa habilidade ativada da Ishkanah de fazer alguém perder vida para cada aranha que controla num tribal de aranhas. Isso é realmente muito plausível. Muito bacana essa aranha. Eu acabei comentando, acho que até mais do que eu deveria. Posição de número 8 no Dragão Asa de Espelho. Eu comentei com bastante detalhe a potência que ele tem no nosso vídeo de análise profunda de míticas, né? E como ele tem a versatilidade de poder ser essa habilidade dele, esse textão todo aí, de poder ser utilizado tanto numa forma proativa, né, de você dar algum buff, algum pump numa criatura sua e replicar para o seu exército todo, como de uma forma defensiva, desse dragão ele ser um bicho que ele vai acabar desviando de remoções pontuais à medida em que essas remoções pontuais só vão prejudicar o jogador que der essa remoção pontual aí no Dragão Asa de Espelho, né? Uma belíssima carta, um belíssimo dragão para Commander Mesão, um dragão que se protege de certa forma e um dragão que impõe respeito também para o seu exército no Mesão. Posição de número 8 aqui no nosso top 10, excelente carta. Na posição de número 7, sim, temos uma carta com uma das mecânicas novas, a mecânica de escalar. Esforço coletivo foi destacado na nossa análise profunda de raras como um feitiço excelente para Commander Mesão a partir do momento em que ele, por si só, é um feitiço versátil, com opções interessantes para o Commander Mesão. Nenhuma dessas opções que o feitiço traz para você fazer, nenhuma dessas opções é irrelevante. Pelo contrário, são todas opções muito fortes e muito interessantes. À medida em que o jogo avança e você avança para turnos mais tardios do jogo, né, aquele famoso late game, esforço coletivo se torna uma mágica ainda mais forte. Um belíssimo feitiço, reforçando aquela ideia de que o branco é uma das melhores cores para remoções do Commander Mesão e certamente o melhor feitiço que com a mecânica nova de escalar que você pode encontrar para Commander Mesão em Lua Arcana. Vamos para a posição de número 6, a gente traz o Missionário de Emrakul, um bicho raro de custo convertido 3, que tem uma habilidade muito interessante. Eu destaquei o quanto esse bicho pode ser bom no deck certo no vídeo de análise profunda que fala sobre as cartas raras. Ele é um bicho para ser usado mais naquele deck, naquele estilo de deck Swarm, naquele estilo de deck de tokens que tem uma presença de campo de batalha muito sólida. Verde costuma fazer isso sim. Existe Beastmaster Ascension, que é um encantamento que pampa o seu exército todo, que torna as coisas ainda mais agressivas, e com ele em jogo, esse Missionário de Emrakul, o seu exército de mini criaturinhas, sejam elas saprófitas 1/1, esquilos 1/1, plantas 0/1, o que você quiser, esse exército de pequenas criaturas pode se tornar um exército bem interessante com o missionário em jogo. Sacrifica ele, você vai sacrificar qualquer número de criaturas não Eldrazi, e as criaturas que eu mencionei não são Eldrazi, né? E aí você vai trocar todas elas por criaturas 3/2 Eldrazi Horror. Então você pode transformar aquele seu exército mais ou menos em um exército de respeito com o Missionário de Emrakul, e o melhor de tudo é que você pode fazer isso no passe, se você quiser, se preparando para um Alpha Strike, né, para um ataque muito forte. Mereceu com certeza destaque o Missionário de Emrakul no nosso vídeo de análise profunda das cartas raras, e ele alcança aqui a nossa 6ª posição no ranking com muito louvor. O bicho é bom sim, com toda certeza.
Em quinto lugar, no nosso ranking top 10, temos o espírito altruísta. Um bicho que eu não imagino ver poucas vezes em Commander Mesão. Não imagino mesmo. Eu até arriscaria que todo deck branco, que tem branco, vai passar a usar. Obviamente, aqueles decks que são mais centrados em presença de campo de batalha, né, vão começar a usar o espírito altruísta por essa habilidade sensacional dele de poder proteger as suas criaturas contra a esmagadora maioria, as suas criaturas não, basicamente o teu exército todo, né? Contra a esmagadora maioria das remoções globais que o Commander Mesão traz. São pouquíssimas as remoções globais que vão conseguir contornar o efeito do espírito altruísta. Tirando algumas mágicas que a gente conta nos dedos de uma mão, o resto ele consegue contornar com muito louvor, e ele não poderia estar em outra posição que não o nosso quinto lugar. Aqui o bicho é bom sim, com certeza. No Commander Mesão ele tem muito valor. Em quarto lugar, quase chegando no nosso pódio, encontramos o Auxílio de Sigarda, um encantamento que parece inofensivo lá de drop 1, mas que ele potencializa algumas coisas muito interessantes no Commander Mesão, que é basicamente aquele equipamento que entrar em jogo depois do Auxílio de Sigarda, né? Você vai fazer ele de turno 1. Primeiro que você faz com lampejo, né? Os seus equipamentos e as suas auras. Em segundo lugar, se você conseguir castar um equipamento, você vai automaticamente, ele entrando em jogo, você já vai anexar a uma criatura alvo que você controla. Então isso... ele não é só para aqueles decks que jogam com muitos equipamentos ou muitas auras. Ele obviamente brilha mais nesse tipo de deck, mas essencialmente todo e qualquer deck que jogue com minimamente alguma quantidade razoável, sei lá, uns 3, 4 equipamentos, já pode rodar o Auxílio de Sigarda, porque... poxa, tem muito valor você poder fazer, de repente, um equipamento que vai dar manto para uma criatura sua, poder fazer um equipamento que vai dar resistência à magia para uma criatura sua, como uma resposta a uma mágica de remoção. Isso é sensacional, acaba tornando, não é bem um counter spell, mas acaba tornando um equipamento seu uma coisa boa, numa coisa ridiculamente forte, porque você poder em resposta fazer um equipamento e equipá-lo, fazê-lo com flash, né? E equipar ele assim que ele entra em jogo, isso tem muito valor agregado, isso é muito bom mesmo, você pode ter certeza. E tem muito equipamento que é muito usado em Commander Mesão, né? A gente tem a grevas, as botas, a gente tem Skull Clamp, tem muita coisa que é largamente utilizada no Commander e que tem galera que roda branco com isso, né? A própria Blade of Selves, tem muito equipamento bem relevante em Commander Mesão, então o Auxílio de Sigarda vai encontrar uma casa com certeza em muito deck, porque esse encantamento é bom sim, com toda a certeza do mundo. Vamos para o nosso top 3 agora. Quais são as 3 melhores cartas que Lua Arcana trouxe para o Commander Mesão? Ganhando a nossa medalha de bronze, nós temos a Thalia, a Cátara Herege, que por si só já é uma criatura de muito respeito, né? Não só pela iniciativa, que é sempre bom, mas pelo fato dela ter uma habilidade extremamente sólida e extremamente forte para o Commander Mesão, prejudicando todos os seus oponentes no que diz respeito às criaturas deles e os terrenos deles não básicos, né? Atrasar o jogo dos oponentes no Commander Mesão tem um valor extremo, então a Thalia faz esse papel muito bem, e ela, além do mais, é uma criatura lendária. Então, além de tudo, ela pode ser sim o general do seu deck, seja ele Stax ou não, ela pode ser sim um general de muito respeito, uma carta muito, muito forte mesmo. Uma carta que mereceu a nossa medalha de bronze, carta que com certeza você vai ver rodando em muito Commander Mesão por aí. Medalha de prata ficou
com a absurdamente forte dilatação da mente. Aquele encantamento de 7 manas que parece ser uma coisa muito fora, porque é um custo de mana convertido um pouco proibitivo. No Commander Mesão, 7 manas às vezes não é nada. Dependendo de como o teu deck está montado e de quanto ramp ele tem, dilatação da mente entra cedo. Ainda que ela entre tarde, essa dilatação da mente em jogo, o efeito dela não deixa de ser relevante a partir do momento em que ela já entra no campo de batalha. Esse encantamento é forte demais, esse encantamento é absurdo de forte, e ele é aquele tipo de encantamento que exige resposta rápida, senão ele pode dominar o jogo de uma forma muito absurda. O azul costuma receber muita coisa forte no Commander Mesão, a gente sabe disso, e dilatação da mente tinha que ocupar uma posição alta em Lua Arcana no nosso top 10, porque o encantamento é idiota de forte. O power level disso é altíssimo, nota máxima com certeza. E na nossa medalha de ouro, posição de número 1, temos a Árvore da Perdição. Eu destaquei a idiotice da Árvore da Perdição para um Commander Mesão no vídeo da análise profunda das cartas míticas. Eu falei com muito detalhe o quanto isso impõe respeito no Commander Mesão. Pensar que isso aqui é um drop 4 é ridiculamente absurdo, porque isso pode entrar, na pior das hipóteses, num turno 4 e já impor muito respeito numa mesa. Já tornar você o inimigo a ser batido ou a pessoa a ser, de repente, a ser cuidada, ou o amigo a ser feito, de repente, no Commander Mesão, porque a Árvore da Perdição simplesmente faz miséria uma vez que ela não está mais enjoada, né? Ela faz miséria. Se você abre o seu Commander com Soul Ring de turno 1, isso aqui entra no turno 2 em jogo, o que é ainda mais idiota. Então a Árvore da Perdição, ela entra em jogo e ela bota medo na hora. Com o jogo de invocação, a galera já vai dar um frio na espinha, porque você nunca sabe se você vai ser alvo dela, seja o primeiro, seja o segundo. De qualquer forma, isso aqui faz estrago, isso aqui pode mudar jogo, isso aqui é muito forte e não tinha como ficar em outra posição que não a posição de número 1, a nossa medalha de ouro. A Árvore da Perdição, ou você tá do lado de quem vai vê-la entrar em jogo sob o controle de um oponente e você vai tremer, ou você tá do lado de quem vai fazer isso do seu lado do campo de batalha e vai só olhar a reação da galera quando isso entra em jogo. Belíssima medalha de ouro, ótima carta de Lua Arcana para o nosso Commander Mesão, e terminamos por aqui mais um top 10 e encerramos, a gente se despede de Lua Arcana. Na semana que vem, se tudo der certo, eu cubro Conspiracy Take the Crown antes de poder jogar o pré-release de Kaladesh. Wizards está absurda nesses lançamentos, que vocês já devem ter visto, está trazendo, é uma coleção que está trazendo Masterpieces, e isso é um capítulo à parte, né, para o nosso Commander Mesão. Vai ter vídeo sim, obviamente, que vai tratar disso com detalhes das Masterpieces. Eu tô até pensando em fazer um top 10 Masterpieces de Kaladesh para Commander Mesão, porque eu acho que vale a pena. Vai merecer com certeza um vídeo todo à parte, tem coisa muito boa por aí. A comunidade Commander agradece imensamente esse lado da Wizards, de se preocupar com esse tipo de coisa. A gente sabe que não é só para o Commander, mas é também para o Commander, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Valeu, galera, por mais uma audiência nesse vídeo, valeu por esse top 10, até o próximo vídeo, grande abraço.